Pegar meu cafezinho. Cafezinho. Já parou pra pensar por que que o animal print, que é todo ousado, extravagante, diferentão, nunca sai de moda? Vamos entender um pouquinho mais e vamos trazer os bichos, os animais para jogo hoje nesse vídeo. E a gente vai falar um pouquinho do porquê que ele passou por reinos, impérios, pessoas influentes na antiguidade, virou status, virou poder, virou sinônimo, até símbolo de sexualidade. E hoje você compra ele aí na sua loja de departamento. Renner, C&A, Riachuelo, Beijinho, Torra Torra. Ah, Di, eu não tenho nada de animal print no meu guarda-roupa. E você ainda se diz fashion? É indispensável. Toda pessoa no mundo que ama moda precisa ter um animal print dentro do closet, do guarda-roupa, do armário, da sacola de roupa, do chão de roupa, porque tem gente que gosta de colocar roupa no chão. A cadeira de roupa também, tem gente que põe roupa na cadeira e tá tudo bem. É um tipo de lugar onde você coloca a sua roupa, tá democrático, tá lindo, maravilhoso, gostosinho. É o seguinte, já se inscreve no canal e se você conhece algum amigo aí que é um animal, manda pra ele esse vídeo também, porque hoje a gente vai falar de animal. Roda a vinheta aí, se é que a gente tem uma. Bu, 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 yeah, yeah, yeah. E aí, se inscreveu já? Tô esperando. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa citar quando o papo é sobre animal print é: os egípcios e os africanos sempre usaram a pele de animal como símbolo de status e poder dentro das suas tribos e sociedades. Já os romanos, por exemplo, eles voltavam da guerra com essas peles de animais e demonstrar ali um troféu de vitória ou algo do tipo das batalhas que eles disputavam. Era uma coisa extremamente honrosa. Acho que tanto a questão de status e poder, né, determinadas peles, por exemplo, para os africanos, dizia não só o seu status social e status financeiro, né? Qual era a posição social que eu tinha ali? Quem politicamente, inclusive, eu também era dentro ali do meu contexto tribal, ou enfim, né, de conjunto ali de pessoas coexistindo e habitando dentro do mesmo sistema. Esta evolução ela foi ganhando proporção a cada ano que se passava, ainda dentro desses parâmetros, acho que muito mais ligado à questão de poder e status, e menos com relação a um troféu de guerra. Você não viu na Primeira Guerra Mundial um país voltar da guerra com peles de animal, muito mais perpetuada com esse lance de poder e status do que com relação à guerra. Esse ponto a gente está falando antes de Cristo, tá? Necessariamente antes de Cristo. Então eu tô falando de 2000 anos para trás. Outras questões que também envolviam a pele de animal, o estado de necessidade. Se eu moro numa região extremamente fria, eu necessariamente não vou ter dinheiro para ficar comprando blusas da North Face. Muitas outras questões eram ligadas de fato a essa parte da necessidade também. The North Face, manda uma blusa pro pai, que o pai tá com frio aqui em São Paulo. Então, mais do que eu ter o status ou poder, era também para minha proteção, dependendo do clima onde eu estava. Nos anos 20, a pele do animal ela foi introduzida de forma artística na sociedade. Ainda não era com um cunho muito pesado em cima de ser moda. Estamos falando da Semana de Arte Moderna de 1922, né? Corroborou para que, obviamente, as pessoas utilizassem as peles dos animais como um símbolo exótico, como uma fonte de se diferenciar da estética padrão e normalizada que a gente vinha ali do século anterior. A intenção era puxar como de fato uma intervenção do próprio movimento artístico que acontecia naquela década. Quando bateu de 40 para 50, veio um cara chamado Christian Dior. O vovô Cris, porque o papai Cris, a gente sabe quem é o papai Cris. O vovô Cris transformou isso em um item de luxo. E isso ia desde acessórios, partes dos vestidos, ou até mesmo o próprio vestido. Mas ele colocou o animal print dentro de uma passarela como uma estampa e uma forma de enxergar aquela estampa extremamente ligado a produto de luxo. Eu acredito que se não fosse por essa entrada do Dior, hoje, com os movimentos que a gente tem com relação à política de maus tratos do animal, enfim, eu acredito que o uso, né, do animal print sendo peles dos próprios animais, obviamente já não existiriam mais. O Christian Dior foi fundamental para que o animal print ainda existisse
de uma forma artística mais ligada ao luxo também. E quando a gente vai para os anos 60, 70 e 80, a gente tem um movimento diferente na coisa, que foi onde os hippies, principalmente os hippies, se apropriaram do animal print e aí deram um conceitual um pouco mais profundo, né, e filosófico para aquilo que até então o Christian Dior tinha cravado ser um item de luxo. A rebeldia ligada ao primitivo, ao animal, ao sentimento de extravagância, ao sentimento de fazer aquilo que eu gosto dentro da minha própria essência, do que eu acredito. Era uma mescla de roupas, eu tinha, cara, desde a alfaiataria, cruzando com uma estampa do animal print, um lenço de sei lá da onde, e era tudo ali muito colorido, mas o animal print ele se difundiu também através dos hippies, até que a gente chega ali entre 80 e 90, e de novo a gente volta para a questão do item de luxo. Só que dessa vez ele foi completamente apropriado pelas mulheres, e aí as mulheres, cara, mulheres, obrigado. As mulheres pegaram o animal print e instituíram o animal print como algo extremamente sensual. E é aí que a gente vê o animal print ganhar uma cara foda. As mulheres foram tão importantes que no rock and roll os homens estavam glam, exaltando a beleza delas. É aí que a gente vê o animal print ganhar uma vida, uma forma, uma cara foda. E que, óbvio, ela tem todos esses traços antigos até hoje. Se eu compro um casaco de pele, eu tô remetendo a galera 2000 anos atrás, com status, com poder, com luxo, custa, sei lá, $50.000 um casaco de pele original de um próprio animal. Mas quando eu uso uma estampa ecológica, né, ou a textura da pelagem do animal, o que eu quero dizer com isso? Então é um movimento muito mais conceitual, que ele começa com Christian Dior, ele passa por uma revolução nos anos 70 com os hippies e ele chega na mão das mulheres para ser lapidado e de fato mostrar esse diamante que é o animal print dentro dos nossos guarda-roupas. E até hoje a gente tem essa simbologia muito forte e presente da sensualidade que as mulheres conseguiram trazer para o animal print. Mas o animal print está restrito apenas para mulheres? Só mulheres podem usar o animal print? Óbvio que não. E é aí que tá a jogada muito legal. Quando um homem usa o animal print, ele não traz aquela coisa primitiva que a gente via necessariamente há 2000 anos atrás, de repente do guerreiro que volta da batalha com a pele do animal. Não é sobre isso. Quando o homem veste um animal print, principalmente hoje, sei lá, 2025, ele traz um pouco da sensualidade que as mulheres conseguiram colocar em cima dessa estética. Porque desperta também um pouco da feminilidade que os homens têm. Algumas roupas, algumas estampas, algumas texturas, elas conseguem despertar esse lado ambíguo e de trazer um pouco da feminilidade do homem, o que, óbvio, eu não vou entrar aqui ser hétero ou não ser, não é sobre isso. Eu acho que nem implica, uma roupa não implica com essa questão, nem deve implicar. Roupa é roupa, orientação sexual e gênero são outras, não é sobre isso que a gente quer falar nesse vídeo, mas eu tô dizendo que quando o homem consegue colocar no seu corpício o animal print, ele desperta o lado selvagem que estava dentro dele. Ele coloca o lado selvagem para fora. Ele vira um leão. Ele vira um lobo. Chega, né? Acho que eu tô um pouco empolgado com o animal print. Bom, o animal print ele pode ser usado de milhões de formas, seja num chapéu, numa meia, numa cueca, numa calcinha, numa bota, numa calça, num sapato, numa luva, num colete. E tem um cara que usa bastante no colete aí que eu acho que vocês devem conhecer ele, hein? Tal de Woody aí. E tem uma amiga dele também aí que usa na calça, uma tal de Jessie. Mas o que eu quero dizer é que no ano passado a gente tinha um animal print muito bem emblemático. O onça foi muito bem trabalhado. Eu lembro que o marrom foi bastante usado, né, como a cor do ano ali. Então as cores que eram mais terrosas dentro do animal print fizeram muito sucesso, como tigre, onça e o leopardo. E parece que todo ano tem um animal print diferenciado. Em 2025 a gente pode com toda certeza dizer que o animal da vez é a vaca. E óbvio que eu não deixaria de me render a esta maravilhosidade que é o animal print. Tem o animal print no meu guarda-roupa, do ano também no meu guarda-roupa, não é mesmo? Assim, enfim,
como eu já mencionei, você pode usar o animal print de diversas formas, fica ao seu critério. Cara, você pode mesclar o animal print com peças de roupas que são mais neutras, até mesclar com outras que também são estampadas, mas ele ser essa cereja no bolo, esse diferencial, esse exótico. O Animal Print de 2025, ele tem toda uma carga histórica de vários momentos cruciais que ele foi passando e evoluindo. E quando a gente coloca essa peça hoje, ela tem muita história para contar por si só. Quando ela está no seu corpo, ela traduz para várias pessoas diversos tipos de interpretação. Seja aquela do primitivo, seja a elegância do Christian Dior, seja a rebeldia dos hippies, seja a sensualidade das mulheres dos anos 90 e 80. Não deixem de usar o animal print e tenham pelo menos uma meia ou uma calcinha ou uma cueca freada do animal print dentro dos seus armários e closets. Comenta aí, pô, Di, eu tenho animal print no meu guarda-roupa, é o animal do meu irmão. Tô brincando, tá, gente? Não maltrate o seu irmãozinho, leve ele no veterinário. Eu vou parar, eu juro. Vai ser minha aí pra vocês aí, do Animal Print. Vejo vocês no próximo vídeo, como eu comentei, manda esse vídeo pra algum animal que você conhece.